Em nome de Sua Excelência, a Senhora Ministra da Justiça, damos início à sessão de abertura do 8º Congresso da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução. Em nome do Sr. Bastonário, da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, Presidente deste Congresso, e de Sua Excelência, a Senhora Ministra da Justiça, vamos fazer um minuto de silêncio pelo falecimento do Dr. Jorge Sampaio. A mesa é composta pelo excelentíssimo diretor do Centro de Estudos Judiciários, juiz conselheiro João Manuel da Silva Miguel, excelentíssimo presidente del Consejo General de Procuradores de Espanha, Dom Juan Carlos Teves, excelentíssimo presidente da União Internacional de Associés de Justice, Maître Marc Smits, excelentíssimo presidente da Câmara Municipal das Caldas da Rainha, Dr. Fernando Tinta Ferreira, excelentíssimo bastonário da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, solicitador José Carlos Rezende, Sua Excelência, a Presidente do Supremo Tribunal Administrativo, Juiz Conselheira Dulce Manuel da Conceição Neto, e Sua Excelência, a Ministra da Justiça, Juiz Conselheira Francisca Van Dunen. Estão ainda presentes nesta sessão a Excelentíssima Procuradora-Geral da República, Doutora Lucília Maria das Neves Franco Morgadinho Gago, Excelentíssimo Secretário de Estado Adjunto e da Justiça, Juiz Conselheiro Mário Belo Morgado, Excelentíssimo Vice-Presidente do Conselho Superior da Magistratura, Juiz Conselheiro José António de Sousa Lameira, em representação do Excelentíssimo Presidente do Tribunal de Contas, o Juiz Conselheiro António Francisco Martins, em representação do líder do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, o Sr. Deputado Dr. António Filipe, o Excelentíssimo Diretor Nacional da Polícia Judiciária, Dr. Luís Neves, o Excelentíssimo Presidente do Conselho-Geral do Conselho Nacional das Ordens Profissionais, Engenheiro Carlos Mineiro Aires, Excelentíssimo Bastonário da Ordem dos Advogados, Professor Dr. Luís Menezes Leitão, Excelentíssima Bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados, Doutora Paula Franco, Excelentíssimo Bastonário da Ordem dos Notários, Dr. António Jorge dos Santos Batista da Silva, Excelentíssimo Presidente dos Legados de Paz, Juiz Conselheiro Vítor Gonçalves Gomes, Excelentíssimo Presidente da Associação Sindical de Juízes Portugueses, Juiz Desembargador Manuel Henriques Ramos Soares, Excelentíssimo Presidente do Sindicato de Magistrados do Ministério Público, o Procurador da República Adão Paulo M. da Conceição Carvalho, Excelentíssimo Presidente do Sindicato dos Funcionários Judiciais, Dr. António Manuel Antunes Marçal, Excelentíssimo Presidente do Tribunal Judicial da Comarca de Leiria, Juiz António José de Assunção Ramos, Excelentíssimo Diretor-Geral da Direção-Geral da Política da Justiça, Dr. Jorge Costa, Excelentíssima Diretora-Geral da Direção-Geral da Administração da Justiça, Doutora Isabel Maria Afonso Matos Namora, Excelentíssimo Presidente da Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores, Dr. Carlos Pinto de Abreu, Excelentíssimo Presidente da Direção da Associação Portuguesa dos Administradores Judiciais, Dr. Rui Giesteira,
Excelentíssimo Coordenador da Estrutura de Missão para a Expansão do Sistema de Informação Cadastral Simplificada, Dr. Pedro Tavares, a Excelentíssima Magistrada do Ministério Público, Coordenadora da Comarca de Leiria, Procuradora da República, Ana Margarida Nunes Simões, em representação do Excelentíssimo Diretor da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Leiria, Professora Doutora Susana Almeida, em representação do Excelentíssimo Presidente do Conselho Regional de Coimbra, da Ordem dos Advogados, Doutora Teresa Letras, em representação da Excelentíssima Diretora da Autoridade Tributária e Aduaneira, o Dr. José Manuel Lourenço Gante, o solicitador honorário Juiz Conselheiro Matos Fernandes, solicitador de mérito Dr. Silva Queiroz, emérito Presidente do Conselho Geral da Câmara dos Solicitadores, Dr. Reinaldo Alberto Ramos Gomes, emérito Presidente do Conselho Geral da Câmara dos Solicitadores, Dr. Amilcar José da Luz Costa, emérito Presidente do Conselho Superior da Câmara dos Solicitadores, Dr. Rui Carvalheiro, emérito Presidente do Conselho Superior da Câmara dos Solicitadores, Dr. Brás Duarte, Presidente da Comissão Internacional do Conselho General de Procuradores de Espanha, Procurador Luís Inácio Ortega Alcubierre, Dossiê de Justiça belga e assessor do Presidente da União Internacional de Dossiê de Justiça, Patrick Guillem. Agradecemos a presença de todas e de todos. Passamos agora a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal das Caldas da Rainha, Dr. Fernando Tinta Ferreira. Bom dia a todas e a todos. Cumprimento a Sra. Ministra da Justiça e o Sr. Bastonário da Ordem e, em vosso nome, cumprimento todas as entidades que nos acompanham na mesa e todos os que foram apresentados e que estão presentes. Cumprimento também todos os congressistas que se dirigiram hoje às Caldas da Rainha para participar neste congresso. Naturalmente, as minhas primeiras palavras vão para manifestar também o nosso pesar pelo falecimento do antigo Presidente da República e antigo autarca, Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, o Dr. Jorge Sampaio, a quem as Caldas também tinha uma relação muito próxima, dada a sua relação com o mestre António Duarte, era sobrinho do mestre António Duarte, um escultor das Caldas, uma referência também na escultura do século XX e também, por força dessa relação, tinha uma relação muito próxima com as Caldas da Rainha e vinha muito às Caldas. É, naturalmente, um prazer e uma honra tê-los aqui todos nas Caldas da Rainha, é uma honra recebê-los. As Caldas da Rainha procura acolher este tipo de iniciativas e este tipo de eventos com todo o calor e com toda a hospitalidade. Este espaço que nós aqui temos tem proporcionado algumas organizações deste género e, portanto, é uma honra termos sido escolhidos para o 7º Congresso dos Solicitadores e Agentes de Execução. Portanto, é uma honra tê-los nas Caldas da Rainha e sermos capital nesta vertente, nestes 2 dias, é para nós, naturalmente, uma felicidade. As Caldas da Rainha é das poucas terras que sabe em que ano nasceu. A maioria das terras, a maioria das cidades, a maioria das nossas comunidades foi nascendo, foi-se aparecendo, foi-se desenvolvendo. Nós não. Nós, no nosso bilhete de identidade, temos o ano 1485, portanto não somos muito antigos, data em que a Rainha Dona Leonor mandou fazer o Hospital Termal das Caldas da Rainha, tendo tomado conhecimento das qualidades das nossas águas termais. E, portanto, mandou fazer o hospital e nasceram as Caldas. E isso define toda a nossa característica, toda a nossa identidade, toda a nossa maneira de estar e de viver. Caldas da Rainha, sendo nascido do Hospital Termal, que, como o Hospital Termal é o mais antigo hospital termal do mundo, ou seja, termas organizadas em contexto hospitalar, é a primeira vez que acontece, por força das orientações da Rainha e dos seus físicos, e a Rainha determinou que viessem para aqui pessoas viver e morar,
e que começassem a criar estruturas de acolhimento. Determinou também que Caldas da Rainha, as pessoas que aqui viessem, tinham que ser hospitaleiros, sendo que ser hospitaleiro à data era mais ajudar a cuidar da saúde dos enfermos. Hoje, ser hospitaleiro tem outra denominação. Ser hospitaleiro é receber bem, é acolher bem. E é isso que nós procuramos fazer. Procuramos ter um programa para quem participa neste congresso que possa, ao mesmo tempo que decorrem os trabalhos ou na sequência dos trabalhos, usufruir do que temos para oferecer. E sendo uma cidade que nasceu do Hospital Termal e vindo a corte muitas vezes às Caldas, com a corte vieram os artistas e os artistas começaram-se a relacionar com os nossos oleiros, começaram a usufruir do nosso barro e, portanto, toda a estética que acompanha as artes começou a desenvolver-se nas Caldas. Caldas, cidade de cerâmica, Caldas, cidade criativa de artesanato e arte popular da Unesco, Caldas, terra de Malhoa, na pintura, de Caldas, terra de escultura, com Leopoldo de Almeida, Barata Feio, António Duarte, João Fragoso, Caldas com uma Escola Superior de Artes e Design, naturalmente aqui instalada por força destas características, Caldas, terra de águas e de artes. E é as Caldas, terra de águas e de artes, que espera que se sintam bem aqui, que usufruam do que temos para oferecer, que debatam bem nestes vossos trabalhos. Estou certo que há muito tempo não se encontravam pessoalmente num contexto desta natureza e, portanto, este retomar de normalidade, embora com as limitações que aqui podemos verificar, este retomar de normalidade pode, com certeza, ajudar no desenvolvimento dos vossos trabalhos. E isto é o meu desejo final, que os vossos trabalhos possam ser úteis no desenvolvimento da sua atividade, da vossa atividade, sendo que ela é também muito importante naquilo que é a atividade relacionada com a justiça, com a atividade, essa importante atividade das nossas vidas que nos acompanha e nos regula e que nos cria o equilíbrio em sociedade. Senhora Ministra, é um gosto tê-la cá connosco novamente e, Vossas Excelências, é um prazer que aqui estejam e, se no futuro quiserem voltar noutros contextos, esta cidade hospitaleira, conforme Rainha Dona Leonor determinou, está aqui para vos receber. Um bom dia de trabalhos para todos. Muito obrigado. De seguida, vamos ver e ouvir a mensagem de Neemias Ramos Freire e de João Paulo Zambon, da Associação Nacional dos Oficiais de Justiça Avaliadores Federais do Brasil. Caríssimos e caríssimas solicitadores, solicitadoras e agentes de execução do nosso amado Portugal, tenho a honra de saudá-los em nome dos colegas oficiais de justiça avaliadores federais do Brasil, na pessoa do meu querido amigo José Carlos Rezende, por ocasião do 8º Congresso da Ordem de Solicitadores e Agentes de Execução, OSAI. Espero encontrá-los todos bem e com bastante saúde. Passo a palavra ao nosso presidente da FENASOJAF, João Paulo Zambon, para a sua saudação. Um forte abraço a todos e a todas e um feliz congresso. Estimados amigos, solicitadores e agentes de execução de Portugal. É com imenso prazer, em nome da gestão que se inicia na FENASOJAF neste mês de setembro, que envio um caloroso abraço a cada um de vocês que se reúnem em Caldas da Rainha para este 8º Congresso promovido pela Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução. Na pessoa do bastonário José Carlos Rezende, estendo minha saudação a todos e reforço que os laços de amizade entre Brasil e Portugal estão mais fortes do que nunca e cada vez mais estreitos. Tenho convicção que assim permanecerão nos anos que temos pela frente. Aproveito esta oportunidade para agradecer a Portugal pela participação em nosso Congresso Brasileiro, ocorrido no início deste mês. Notei que a programação do vosso Congresso aborda tecnologia e área digital, temas muito importantes que já estão inseridos no dia a dia da nossa profissão e que nos exigem constante atualização e cautela nos procedimentos. Desejo que os vossos trabalhos continuem a fluir bem
discutindo os aspectos mais relevantes do exercício desta profissão que nos une mundialmente. Despeço-me, desejando que nosso próximo abraço seja presencial. Cuidem-se, para que esta pandemia não arrebate mais nenhum de nossos irmãos. Ótimo congresso. O Sr. Bastonário da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, solicitador José Carlos Rezende. Bom dia. A Excelentíssima Senhora Ministra da Justiça, Juiz Conselheira Francisca Van Dunen, Vossa Excelência concede uma grande honra ao OSAI, aos solicitadores e agentes de execução, ao aceitar presidir à cerimónia de abertura do nosso 8º Congresso, que se realiza nesta bonita cidade das Caldas da Rainha. Durante o período que está a terminar, o que esperamos que esteja a terminar, todos aprendemos. Os responsáveis pelos diversos setores da Justiça tiveram de inventar soluções, sugerir caminhos, dinamizar as equipas dos que se disponibilizaram a colaborar ativamente na manutenção possível do sistema da Justiça. Temos a noção de que se procurou, dentro do contexto, assegurar a melhor qualidade possível dos serviços públicos que todos prestamos. Vossa Excelência representa aqui os que na Justiça assumiram esse desiderato. Não tivemos oportunidade de nos encontrar pessoalmente desde fevereiro de 2020. Aliás, julgo que desde essa data, este é o primeiro evento em que se reúnem agentes da Justiça. As reuniões e os contactos foram efetuados maioritariamente por telefone, por vídeo, por mensagem. Mas todos percebemos que estes contactos pessoais são essenciais para resolvermos muitos problemas. Para nós, na Ordem, estes momentos são decisivos para percebermos o que está menos bem e para procurarmos melhorar. O nosso Estatuto determina que o Congresso se realiza ordinariamente 4 em 4 anos. O 7º Congresso, que decorreu em 2017 em Viana do Castelo, foi um dos momentos mais altos da nossa história. Reunimos mais de 600 colegas. Este Congresso foi convocado formalmente em janeiro, na perspectiva de que teria de ser realizado essencialmente por videoconferência. A pandemia ainda nos obriga a uma redução do número de participantes. A presença de Vossa Excelência, de todos os ilustres convidados, dos solicitadores e agentes de execução, garantem que a satisfação de nos revermos, a força e o entusiasmo para incrementar a nossa resposta profissional e colaborar na melhoria da Justiça serão sempre idênticas. Senhora Presidente do Supremo Tribunal Administrativo, Senhora Juiz Conselheira Dulce Neto, Excelência, estamos muito gratos pela sua presença, pelo que significa de apoio da mais alta instância da Justiça Administrativa ao apelo para uma maior intervenção dos nossos associados nesta jurisdição. Vossa Excelência é a primeira Presidente do Supremo Tribunal em Portugal, mas, fundamentalmente, já demonstrou que é alguém com uma capacidade e tenacidade que, estou certo, vai contribuir de uma forma decisiva para se alterar a imagem da Justiça Administrativa. Particularmente no que toca à execução, permito-me reforçar a nota de que estes estão completamente disponíveis para reforçarem a sua intervenção na execução administrativa, introduzirem celeridade das citações, nas penhoras, nas diligências externas, lutando assim contra a pendência que impede que haja justiça, no sentido de que a boa justiça só se faz quando é suficientemente célere na administração, seja quando esta é a autora ou quando é ré. Senhor Presidente da Câmara Municipal das Caldas da Rainha, Dr. Fernando Manuel Tinta Ferreira, o protocolo de Estado determina que o Presidente da Câmara, no seu município, tenha as honras de Ministro. Mas mesmo que assim não fosse, permita-me que, prioritariamente, agradeça a disponibilidade demonstrada pelo município que dirige na colaboração inexcedível com a organização do 8º Congresso e começa por estar bem patente na cedência deste espaço, que é magnífico, no zelo de todos os colaboradores em resolverem os pequenos e grandes problemas. As Caldas da Rainha demonstram que são e podem ser uma cidade permanente para congressos. Felicito por isso e peço ao Congresso uma salva de palmas especial para si.
Dirijo-me também aos nossos amigos do Brasil, que acabaram de ouvir, o Dr. Neemias Freire, que terminou o seu mandato como presidente na semana passada, no Congresso que decorreu em Brasília. Um homem de cultura, um grande jurista, daqueles que percebem que para saber de leis é necessário saber sobre a pessoa e sobre o mundo. Espero ter a oportunidade de o receber em Portugal, até porque ele admite viver aqui a sua reforma. Ao novo presidente, Dr. João Paulo Zambon, a quem tive a honra de conhecer há vários anos, tenho de lhe agradecer as suas palavras e de lhe fazer votos de muito sucesso na presidência da FENASOJAF. Estamos disponíveis, como sempre estivemos, para toda a colaboração que reputem útil, com a consciência de que eles têm feito um trabalho muito meritório no Brasil. E agora permitam-me que dirija-me ao presidente Mark Schmitt, da União Internacional de Justiça, e vou tentar usar o meu francês melhor para esse efeito. Mon cher président Mark Schmitt, félicitations pour le travail accompli. La Union internationale de justice touche maintenant presque 100 pays adhérents. Plus qu'une importante association mondiale d'agents de discussion, toujours à la recherche d'une meilleure justice, je dois souligner le travail de fond qui a été mené en proposant dans chaque pays présent le Code mondial de discussion, avec les droits qui doivent être protégés, soit pour les justiciables, soit pour les débiteurs, soit pour les créanciers. C'est avec ce travail que l'Union internationale a contribué pour mettre en évidence la Convention des droits de l'homme, et ça toujours avec la préoccupation de protéger la profession dans sa dignité. Mon cher Président, je dois encore vous remercier la confiance que vous m'avez accordée en proposant à la vice-présidente de l'Union européenne de justice qui vous présidez par statut. L'évolution vers une forme d'organisation régionale au sein de l'Union internationale est la preuve du dynamisme de cette nouvelle organisation. Vous savez que nous voulons toujours être en collaboration avec l'Union internationale. Merci pour votre déplacement. Dom João Carlos Esteves, não vou falar em espanhol. Querido amigo João Carlos, que dizer de tantos anos de luta em comum, de quando dirigimos o Comitê de Postulantes Europeus, da forma como me ajudaste a aprender essa língua especial com a ajuda do teu galego natural a que chamamos o franco-portunhol, da colaboração permanente através dos pontos de contacto em cada país, pelo que aproveito para saudar Dom Luís Ortega Alcubierre, que está aqui presente, nosso colega, e também o Presidente do Conselho Superior, que ponto de contacto para os nossos colegas espanhóis aqui em Portugal. De como lutamos para a entrada da União Internacional de Justiça, de como, usando a experiência da vossa profissão, tanto nos ensinaram, e principalmente a disponibilidade. Ontem estavas em Bilbao, meteste num carro para vir ao nosso congresso, 900 quilómetros, hoje vais para Madrid. Muitas graças. Excelentíssima Senhora Procuradora-Geral da República, eu tenho de realçar a permanente disponibilidade da Procuradoria para colaborar com a Ordem. Muito necessitamos, como ainda recentemente constatamos ao ser divulgado o que se está a passar com alguns abusos no âmbito das cobranças pelas novas formas de cobradores de FRAC, que pretendem aproveitar a fragilidade dos devedores para obter lucros escandalosos com processos de coação que a Justiça não pode permitir. Além de lhe agradecer essa colaboração, além de agradecer a presença, tenho também de pedir a Vossa Excelência que, na sua pessoa, de saudar todos os senhores procuradores e senhores procuradores deste país pelo trabalho que têm feito. Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado Adjunto da Justiça, Senhor Juiz Conselheiro Mário Melo Brogado, agradeço muito a sua presença, a disponibilidade que tem demonstrado para nos aturar, vou usar assim esta expressão, e tentar resolver problemas que lhe apresentamos, como recentemente foi o caso da necessidade de introduzir uma urgente alteração na portaria regulamentadora da Justiça de Execução para o salvaguardar do pagamento de comissões e juros negativos nas contas cliente.
Excelentíssimo Sr. Vice-Presidente do Conselho Superior de Magistratura, Juiz Conselheiro José António Sousa Lameiro, na sua pessoa também saúdo todos os senhores juízes. Agradeço a presença de Vossa Excelência e a colaboração que tenho tido com a Ordem, nomeadamente através do ponto de contacto português na rede judiciária europeia e no incentivo que tem dado às articulações de formações conjuntas entre magistrados e agentes de execução. Sr. Presidente do Conselho de Julgados de Paz, Juiz Conselheiro Vítor Gomes, além de lhe agradecer a presença, quero dar-lhe nota que no Congresso há pelo menos umas 3 recomendações relativamente às nossas relações com os juízes de paz e que visam um maior empenho por parte dos solicitadores e agentes de execução no funcionamento dos juízes de paz e que também apelam a que as decisões julgadas dos juízes de paz possam ser executivas sem necessidade de voltarem aos tribunais. Sr. Deputado António Filipe, muito grato pela sua presença, na sua pessoa saudamos o Parlamento. Permita-me que realce a permanente disponibilidade do seu grupo parlamentar para ouvir e estudar tudo o que apresentamos e os pareceres que a Ordem faz chegar ao Parlamento. Sr. Presidente do Conselho Nacional das Ordens Profissionais, Sr. Engenheiro Carlos Mineiro Eiras, bastonário da Ordem dos Engenheiros, as ordens profissionais têm desafios muito complicados para os próximos tempos. Vossa Excelência sabe que a Ordem dos Solicitadores de Execução tudo fará para colaborar no sentido que as nossas profissões, que as profissões liberais regulamentadas tenham mais eficácia, sejam capazes de mostrar que têm aquilo que podemos chamar um corporativismo bom e afastar aquilo que possa ser alguma manifestação de corporativismo mau. Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados, Sr. Professor Dr. Luís Menezes Leitão, a OSAI mantém institucionalmente uma profunda colaboração com a Ordem dos Advogados desde 1917, porquanto a Câmara dos Legisladores foi instituída como associação pública um ano depois da Ordem dos Advogados. Mantivemos-nos sempre como parceiros. Esta parceria foi especialmente reforçada na Caixa de Previdência de Advogados e Solicitadores. Independentemente do futuro desta, independentemente dos incidentes de percurso, queremos continuar a ser parceiros da Ordem dos Advogados e estamos muito gratos pela sua presença. Sr. Bastonário da Ordem dos Notários, Dr. Jorge Batista da Silva, saúdo a disponibilidade. Hoje de tarde vamos debater a titulação e a tecnologia. Permitam-me que diga que a única diferença que há entre uma escritura pública de finais do século XIX e do século XX é o facto de deixar de constar no início dela o seguinte: no ano de nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, efetuou-se isto. Porque, de resto, tudo continua praticamente na mesma, mas agora temos de falar dos beneficiários efetivos, da proteção de dados e ainda não se podem escrever números, ter quadros com mapas de partilha ou assinar com tinta azul. Contamos com Vossa Excelência e com a sua frescura de pensamento tecnológico para propormos novas soluções. Senhora Bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados, Doutora Paula, muito grato pela sua presença, por esse sorriso sempre aberto e fundamentalmente pela colaboração que tem tido connosco em diversos eventos e numa percepção de que estamos cá todos para tentar melhorar o funcionamento global da administração e dos serviços ao cidadão. Excelentíssimos senhores presidentes da Associação Sindical de Juízes, senhor desembargador Manuel Soares, senhor presidente do Sindicato dos Magistrados e Ministérios Públicos, senhor procurador Carvalho, senhor presidente dos Sindicatos Funcionários Judiciais, o Pacto da Justiça em 2018, o Congresso da Justiça em 2004, uniram as nossas profissões jurídicas com a Ordem dos Advogados. Não posso deixar de aproveitar este momento para fazer votos que continuemos a trabalhar para resolver problemas comuns. Muito grato pela vossa presença. O nosso Congresso tem uma comissão de honra. Encabeça o Sua Excelência o Sr. Presidente da República, a quem desde já agradecemos a distinção. Também nos dá a honra de pertencer a esta comissão os Srs. Presidentes Supremos, o Sr. Primeiro-Ministro, Vossa Excelência, a Sra. Ministra da Justiça e as várias personalidades que aqui estão connosco hoje. Para todos, uma profunda palavra de agradecimento. Destaco 2 membros desta comissão de honra aqui presentes. Os nossos solicitadores honorários, Juiz Conselheiro Jubilado
José Manuel Matos Fernandes e o distinto colega, o solicitador José Luís Queiroz. O Sr. Juiz Conselheiro, quando foi Secretário de Estado da Justiça, foi extremamente importante para um passo decisivo que a Câmara dos Legisladores teve de dar, que foi a atualização do seu Estatuto, que, aprovado em 1975, se a memória não me falha, tinha uma norma que dizia que este Estatuto será revisto no prazo de 1 ano. E realmente conseguiu-se fazer isso em 1999, pelo esforço e pela colaboração do Sr. Juiz Conselheiro. Acho que se não fosse ele, ainda não tínhamos o Estatuto com aquela norma, mas é que será revisto dentro de um prazo de 1 ano. Saúdo todos os convidados, os senhores diretores-gerais, os senhores representantes das instituições de ensino superior, os presidentes eméritos do Conselho Geral e do Conselho Superior da Câmara dos Legisladores, os dirigentes da Ordem, o presidente da mesa da Assembleia Geral, os membros, na pessoa do presidente do Conselho Superior, todos os meus seus respectivos conselheiros, o senhor presidente do Conselho Fiscal, o senhor presidente do Conselho Profissional de Solicitadores, meu ilustre colega Júlio Santos e amigo, que tanto me tem ensinado sobre outras coisas, sobre solicitadoria, mas também sobre outras coisas da vida que não são a solicitadoria. O senhor presidente do Conselho Profissional dos Agentes de Execução, também meu particular amigo Jacinto Neto, que foi daquelas pessoas que durante a pandemia atendeu o telefone, resolveu problemas a todos os colegas, pelo menos 22 horas por dia. E de uma forma que é difícil de explicar a toda a gente qual foi o trabalho que este colega e o Conselho tiveram nessa fase. Os senhores presidentes dos Conselhos Profissionais de Lisboa, Cândido Aleixo, do Porto, Duarte Pinto, e a senhora Presidente do Conselho Regional de Coimbra, Anabela Veloso, que hoje, estando as Caldas da Rainha a pertencer à sua região, está nesta zona, na sua zona. Sr. Ministro, o Congresso faz-se para debater, analisar o presente, perspectivar o futuro, tem esta vantagem de nos encontrarmos. Temos 107 propostas de recomendação para analisar, umas em alternativa, outras aparentemente mais pacíficas. No meio, algumas das preocupações. A primeira, que no que se refere aos agentes de execução, mas também no que se refere à justiça, a distribuição dos processos aos agentes de execução. O adiar de uma solução diferente para a distribuição está a propiciar estas situações anómalas que mencionei, de reis de penhoras, cobradores de fraco, e quando a gente puxa a cordinha do que tem levado a estas situações, encontramos sempre no fim o problema da distribuição dos processos. Temos também, nos solicitadores, uma grande preocupação sobre o mandato social, o apoio judiciário. Há uma lei desde 2004 a dizer que os solicitadores devem intervir no apoio judiciário. Houve uma proposta de lei do Governo que esteve na Assembleia da República sobre esta matéria na anterior legislatura. Não se compreende que se adie uma solução, seja do ponto de vista dos solicitadores, seja do ponto de vista dos agentes de execução, que não são nomeados para resolver os processos de execução com apoio judiciário. E havendo permanentes queixas das pessoas a dizer que assim têm um conjunto de serviços com muito menos qualidade e com uma incapacidade de resposta cá fora, na rua, no contacto pessoal, em que os agentes de execução são exímios. Temos uma outra questão que nos vai justificar um debate, que é a sustentabilidade e a previdência. Durante a pandemia, a Ordem dos Solicitadores dispensou os seus associados de pagar as cotas nos meses de confinamento. Contávamos e esperávamos que houvesse uma maior colaboração por parte da Caixa de Previdência de Advogados Solicitadores e por parte do Governo no que se refere ao apoio daqueles que não puderam trabalhar. Esse tempo passou, mas houve uma coisa que não passou e que é visível nas Assembleias Geral da Ordem dos Solicitadores ou no referendo organizado na Ordem dos Advogados. Foi a percepção por parte dos nossos associados de
de que algo está mal na questão da segurança social dos solicitadores e agentes de execução. Há imensas ou várias propostas de recomendação sobre esta matéria, mas eu não posso deixar de destacar dois aspectos que me parecem especialmente gravosos. Três, mais corretamente. O primeiro, nós estamos quase a chegar aos 40% dos associados que têm dívidas à Caixa de Previdência. Isto quer dizer que não têm nenhuma regalia da Caixa de Previdência de Advogados, que já são poucas, as regalias para quem está a trabalhar, e que, se chegarem ao momento da sua reforma, provavelmente terão reformas extremamente baixas devido aos anos em que não fizeram pagamento de contribuições. 2. Os solicitadores e agentes de execução que tenham trabalhado para o Estado, que tenham trabalhado em funções privadas, se trabalharem 5, 6, 7 anos nestas funções, ou se trabalharem 9 anos como solicitadores de execução, os dinheiros que descontam ficam perdidos para a sua carreira contributiva para a reforma. Se o fizerem na Espanha ou na França ou num país europeu, os valores que descontam e os anos de descontos são automaticamente, podem ser adicionados para a sua carreira contributiva, para a sua reforma. Mas se trabalharem como solicitadores 9 anos e depois forem para a função privada ou para a função pública, isto não é acumulável. Esta é uma situação que é completamente incompreensível. A outra tem a ver com aqueles que são simultaneamente profissionais liberais, enquanto solicitadores ou agentes de execução, e têm qualquer função numa empresa privada ou até no Estado, embora isso seja mais raro. Também são obrigados a descontar para os dois sistemas e só ao fim de vários anos é que poderão ter hipótese de, eventualmente, ter uma reforma dos dois sistemas. Isto são situações que urge resolver, sem prejuízo de todo este debate sobre o que é que queremos e como é que deve ser a nossa segurança social. A nossa ordem já tomou uma posição em Assembleia Geral, que é de que pretende que, pelo menos, haja liberdade de escolha e que não haja uma obrigação da inscrição na Caixa de Previdência de Advogados e Solicitadores. Eu, pessoalmente, acho que a Caixa de Previdência de Advogados e Solicitadores tem um campo para continuar a sua atividade, nomeadamente no apoio às situações mais aflitivas que surgem socialmente e que não são cobertas por estes temas. Mas isso, como é evidente, implica muito trabalho, muita capacidade negocial e muita ponderação. Vamos também abordar aqui no nosso Congresso o que é que são os serviços protocolados e que advém de um regulamento que a Ordem aprovou e que está a concretizar paulatinamente em vários setores e que implicam, portanto, a organização de serviços através de protocolo com entidades, nomeadamente públicas. Temos também, Sra. Ministra, de falar sobre o que é isto da desregulamentação das profissões, da necessidade de alterar a forma como funcionam as profissões regulamentadas. Nós temos uma experiência que julgo, talvez em paralelo com os revisores oficiais de contas, somos a única associação pública que tem parcialmente uma fiscalização e uma disciplina feita por uma entidade externa. Aliás, não saudei as representantes da UCAAS que estão aqui. Essa entidade externa tem-se caracterizado por ter pessoas muito empenhadas, dedicadas, a quem temos muito respeito por elas. Mas também temos a Sra. Ministra que não está a funcionar. Não está a funcionar quando se vem dizer que, por exemplo, na fiscalização e na disciplina deste órgão não pode haver membros das associações profissionais que fiscalizam e disciplinam. Aliás, aproveito para saudar o Sr. Presidente da Associação dos Administradores Sociais, que não mencionei, ao qual peço desculpa. Ou seja, por melhores juristas que tenham a dificuldade em compreender o que é a realidade do processo, o que é o trabalho efetivo, o que é grave, o que é mera burocracia, é muito difícil.
e com todo o empenho que podem ter e que têm, há realmente uma grande distância entre o que precisamos na fiscalização e na disciplina dos agentes de execução e aquilo que é possível quando é feita por um organismo público. E é necessário descobrirmos outras soluções. Esta não funciona. Terá de ser, na minha opinião, pelo menos soluções que garantam uma permanência e uma grande intervenção por parte dos profissionais, porque eles é que conhecem, é que sabem o que é que poderá ser especialmente grave, o que é que não é. E realmente temos que dizer que assim não nos parece que vá funcionar e que este género de solução é um exemplo de como não dará resultado passar a fiscalização e a disciplina para órgãos públicos. Se me disserem que precisa também de ser melhorada a solução atualmente vigente nas ordens profissionais, admito que sim. Admito que isso precisa ser debatido. Vamos também no nosso Congresso falar dos ativos digitais, da necessidade de legislação que regulamente tudo o que tem a ver com ativos digitais. Como é que se apreende um ativo digital? Quando é apreendido, deve ser imediatamente vendido ou deve-se esperar pelo momento mais alto de especulação no mercado ou pelo momento que o processo determina? Há várias questões que estão em aberto. Espero que o senhor representante da Polícia Judiciária e o Dr. David, um advogado ilustre que tem estudado esta matéria em colaboração com o nosso representante da União Internacional de Justiça belga e o meu colega Rui Simão, que nos avancem nesta matéria. Nós temos, por fim, de referir um aspecto em que temos trabalhado muito, com momentos de grande satisfação e com alguns outros de algum desespero por não conseguirmos chegar onde queremos. Estou a falar da formação. Também será um assunto de debate, um assunto para estudar. Esta semana, ou antes, no final da próxima semana, da semana passada, conseguimos ter e terminar um concurso organizado pela Ordem para selecionar todos os formadores que podem dar formação na Ordem. E para terminarmos com uma situação que se arrastava há vários anos, de que os formadores eram escolhidos um pouco em função dos conhecimentos pessoais e, como é evidente, sempre suscetíveis de crítica por falta de seleção. Quero, aliás, felicitar a senhora professora Susana Videira, enquanto diretora do Instituto de Formação em Boto Machado, que presidiu esses trabalhos e toda a comissão que organizou esse trabalho de seleção e que me parece que vai dar muitos bons resultados a médio prazo. Mas a formação e a formação contínua é um objetivo essencial por parte da Ordem. E hoje uma das questões que vamos debater aqui no Congresso, hoje e amanhã, é exatamente até onde estamos dispostos a fazer para isso, para garantir que a formação e a formação contínua é a solução que demonstra a qualidade dos nossos profissionais, aos cidadãos e a todos os poderes públicos. E estou convencido que os solicitadores de agente de execução, mais uma vez, vão mostrar que querem apostar nesse aspecto. Hoje vamos aqui subscrever um protocolo com o Sr. Diretor do Centro de Estudos Judiciários, Sr. Juiz Conselheiro João Manuel da Silva Miguel, que deixei para o fim propositadamente, devido a esse momento. Nesse protocolo, pretendemos ter uma colaboração muito mais ativa por parte dos Centros de Estudos Judiciários na formação de solicitadores e agentes de execução. Conscientes de que muitas das discussões que há em termos de jurisprudência teriam sido resolvidas se houvesse uma formação conjunta dos diversos operadores, uma discussão entre os formadores dos diversos operadores. Eu constato muitas vezes, Senhora Ministra, que os formadores da Ordem dizem e entendem que determinadas interpretações devem seguir estes caminhos. Por vezes conhecem outras. Os formadores do SES entendem que o caminho correto é outro completamente diferente. Porventura, os formadores da Ordem dos Advogados, dos funcionários da Justiça, terão terceiros e quartos caminhos. E, pelo menos, o conhecimento
dos caminhos de cada um é extremamente importante. E só esta interligação entre os formadores de todas as profissões permitirá diminuir questões, às vezes completamente disparatadas, que nós vivemos na nossa justiça. Muito pequeninas, mas que nos fazem a todos perder muito tempo e gastar muito dinheiro neste país. É por isso que é com grande satisfação que vamos subscrever este protocolo e é também por isso que eu quero terminar agradecendo aos solicitadores e aos agentes de execução pelo apoio que dão sempre nestas coisas. A forma como veio e como apoiam sempre o pessoal. Mas quero pedir principalmente, quiseram bater palmas, obrigado, quero pedir principalmente a salva de palmas é para todos os que estiveram a organizar este congresso, desde os colegas, permito-me aqui destacar o colega, o Dr. Rui Simão, aos funcionários capitaneados pelo Sr. António Freitas e que estamos no começo, espero que até ao final do congresso nada corra que seja menos positivo, mas que já demonstraram que são uma máquina de trabalho e conseguem dar aqui uma resposta que nos surpreende sempre, sabendo que este congresso teve muitos aspectos que tiveram de ser improvisados, porque há 2 ou 3 meses pensávamos que seria tudo feito por videoconferência e a partir daí é que passamos para o congresso presencial. Muito obrigado a todos por isso e muito obrigado especialmente à Comissão Organizadora e aos colegas que trabalharam para o congresso. Muito obrigado aos convidados e vamos passar... Talvez o Sr. Diretor queira falar primeiro antes de assinarmos o protocolo. Pronto. Sr. Diretor, não sei se a doutora Dília me permite fazer este... Pode ser? Sr. Diretor, faz favor. Não quebra regras estabelecidas. Senhor bastonário da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, saúdo, cumprimento com muita estima e amizade e felicito a si, à Ordem e a toda a equipa que há pouco mencionou pela magna empresa que conseguiram, nestas circunstâncias tão adversas, erguer e que, no fundo, está consubstanciada na presença de centenas de solicitadores e agentes de execução neste Congresso. Excelências, formulação em que me dirijo a todas as entidades e autoridades presentes neste Congresso, entidades nacionais e estrangeiras, e faço por esta forma para, não, na eventualidade de me esquecer de alguém, não não deixar ninguém atrás. Ilustres congressistas, minhas senhoras e meus senhores, eu tinha aqui umas palavras alinhavadas, exatamente pensando falar depois da assinatura do protocolo, mas, tendo antecipado o momento, julgo que as mesmas podem ser na mesma utilizadas. E eu diria que, na simbologia dos atos, a formalização do protocolo de cooperação entre o Centro de Estudos Judiciários, SES, e a Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução, OSAI, pela assinatura dos respectivos representantes e testemunhada pelas altas entidades da Justiça Portuguesa e também da Justiça Estrangeira aqui presentes, pelos solicitadores e agentes de execução reunidos em Assembleia Magna neste seu 8º Congresso, dificilmente encontraria
momento e local de maior significado. Bem-aja por isso, Sr. Bastonário, pela escolha do momento e pela honra que concede ao Centro de Estudos Judiciários ao propor a assinatura do protocolo no Congresso, a que prontamente anuí. O protocolo traduz uma convergência de vontades ancorada nas missões que a cada uma das partes estão cometidas, no sentido de estabelecer os termos da cooperação entre o SES e a OSAI, no domínio da formação de magistrados judiciais, magistrados do Ministério Público, solicitadores e agentes de execução, no respeito, naturalmente, pela autonomia de cada uma das entidades e do papel e ontologia dos formadores e destinatários da atividade formativa. Apesar de prosseguirem funções específicas do SES e OSAI, tem um histórico de colaboração que pretendem aprofundar para o aperfeitamento da formação dos atores do Judiciário, porque dela beneficiam a comunidade jurídica, a comunidade judiciária e o próprio sistema de justiça. E, nesse sentido, estabelecem-se um conjunto de princípios, regras e procedimentos que as partes se comprometem a observar para permitir, nos termos acordados, nomeadamente a participação de magistrados judiciais e do Ministério Público, solicitadores e agentes de execução nas ações de formação, cada uma realizadas. Com o presente texto normativo, pretende-se colaborar reciprocamente, como referi, nos termos estabelecidos no protocolo e que sejam aptos ao prosseguimento dos objetivos visados, alargando a cooperação que tem sido desenvolvida pelo SES e pelo OSAI, na certeza de que a formação de qualidade dos atores, de todos os atores do sistema judiciário, é condição primordial para a melhoria da justiça do nosso país, que todos nós desejamos, que os cidadãos merecem e têm o direito, e o Estado de Direito que somos deve garantir. O SES tem uma história longa de cerca de 40 anos de formação inicial de magistrados, formação contínua de magistrados, extensiva também a outros profissionais da Justiça. Amanhã o desembargador Edgar Lopes, até ao mês passado, coordenador da formação no Centro de Estudos Judiciários e com uma profunda experiência nesse domínio, aprofundará os termos da formação que o SES tem desenvolvido e que será também uma forma de traduzir o significado que a formação inicial e a formação contínua têm para todos os profissionais da Justiça. Eu recordo nesse sentido que as altas instâncias internacionais, quer universais no âmbito da ONU ou mesmo regionais no âmbito do Conselho da Europa, têm sempre exprimido que, e particularmente para os juízes e para os magistrados do Ministério Público, que a formação é um direito, é um dever. Noutros textos, mesma consagração de um direito e o dever da formação têm sido alargados a outras profissões. E é nesse sentido que nós devemos olhar para a formação como uma absoluta necessidade e também indispensabilidade, como esses documentos internacionais que referi mencionam. E por isso este protocolo assume o compromisso de caminhar nesse sentido, o que a colaboração consistente do SES e da OSAI que tem desenvolvido ao longo destes anos é um garante de que o protocolo se concretizará na sua execução para benefício de todo o sistema de justiça, em particular para os magistrados judiciais, magistrados do Ministério Público, para os solicitadores e agentes de execução. Por tudo isso, eu tenho uma grande confiança de que ocorrerão benefícios recíprocos na execução deste protocolo. O Sr. Bastonário há pouco mencionou a necessidade, a urgência e a indispensabilidade de formação. Não poderia estar mais de acordo com esta sua afirmação
E por isso desejo também que ao longo deste Congresso toda esta matéria da formação que for aqui refletida por todos vós e discutida chegue a bom porto, desejando, pois, que um excelente Congresso a todas e todos vós. Muito obrigado. Vai ser assinado agora o protocolo entre o Centro de Estudos Judiciários, aqui, como vimos, representado pelo seu diretor, juiz conselheiro João Manuel da Silva Miguel, e a Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução. Tem agora a palavra o excelentíssimo Sr. Presidente do Conselho General de Procuradores de Espanha, Dom Juan Carlos Tevez. Bom dia, todo mundo. Excelentísima señora Ministra de Justiza de Portugal, veño cos millores parabéns, os millores cumprimentos da súa colega novísima Ministra de Justiza de España, Pilar Llop. E para mí, persoalmente, é un grande prazer haber coñecido a você hoxe. Señor Presidente dos solicitadores de Portugal, amigo José Carlos, unha máis, outra volta, estou aquí con todos vocês, con meus colegas, que xa máis que colegas son casi todos amigos, e sobre todo contigo. E teño que expresar dous ideas. A primeira é que para mí é un gran prazer estar aquí outra vez, e a segunda é que é unha grande honra compartir este acto con todos vós. E fai moitos anos que traballamos xuntos, que loitamos xuntos, querido José Carlos. Loitamos en esa especie de legión romana que hemos feito, ti máis eu, como centurións dos nosos colegas, loitando por unha mellor justiza, por uns maiores direitos para nosos colegas, unha mellor justiza en Portugal, en España, en Europa, porque non no mundo inteiro. Mentras tiñamos, eu sei que ti máis eu somos iguais en este sentido, que mentras tiñamos un átomo de forza, seguiremos loitando por os direitos da xente, por os direitos e por unha mellor justiza no mundo. Sei que vai ser así. Eu estou moito obrigado contigo, porque para min é un prazer haberte coñecido, ser teu amigo, e creo que máis que já, depois de tanto tempo, máis que amigo e irmão. Señora Presidenta do Tribunal
Supremo Tribunal Administrativo de Portugal, Monsieur le Président de l'Union internationale des huissiers, mon cher Marc, c'est formidable de travailler avec toi, c'est formidable de t'avoir comme président. Et c'est formidable d'être ici avec toi, encore une fois. Señor presidente de la Cámara Municipal de Caldas da Raíña, esta bela, hermosa, maravillosa cidade. Señor presidente, que acaba de siñar con o meu presidente dos solicitadores, señor presidente do Centro de Estudios Subsidiarios de Portugal. Un prazer. Mañán fará 20 anos dos terribles atentados terroristas nos Estados Unidos. Foi un momento que marcou todas as nosas vidas. Todo cambiou depois daquel momento. Non hai máis que mirar como hai que facer ahora os voos nos avións, moitas cosas que han cambiado. Xa o temos asimilado todo ese cambio. Non sei se foi para mellor ou non, pero foi un cambio radical para todos nós. E agora, fai ano e medio, os primeiros días, o segundo mes do ano pasado, de 2020, apareceu unha epidemia, xa unha pandemia, unha nova enfermedade que fixo que todo o mundo cambiara tamén. Esa enfermedade que empeza despois dunha lunga noite de mortes de todo o mundo que hai que moito lamentar, de todo ese tempo e de unha tristeza tamén económica no todos os países do mundo, comeza a amanecer, parece que xa amanece. E hoxe, esta reunión é a mellor mostra de todo iso, porque xa tiñamos ganas todos nós de poder facer actos como este depois de casi 2 anos sen poder facelo. Pero igual que aquel terrible día do ano 2001 nos Estados Unidos todo cambiou, creo que despois desta pandemia as coisas tamén van a cambiar no mundo. Van a cambiar no mundo fundamentalmente en 2 direccións. Primeiro, porque hemos descoberto que hai outras formas de traballar, o traballo telemático, que non sei se é bon ou non é bon, pero vais impoñendo no todo o mundo en moitos traballos que poden facerse desde a casa a través das técnicas dos encontros telemáticos. E todo iso xa veu e vai ficar, creo. Se non como agora, pero de unha maneira importante sí que ficará. Eso será novo para todos nós, é outra maneira de viver e de traballar. Pero que hai unha segunda reflexión, creo que moito importante, como consecuencia desta pandemia, e é que o mundo é moito pequeno. Xa sabíamos que o mundo era a idea do mundo da aldea global, pero que agora esa idea verse reforzada, porque xa sabemos que non vale con facer ben as cousas na túa cidade, no teu entorno, no teu país. Non vale só con eso. Todos dependemos os uns dos outros. E mentras non tengamos a idea clara de que temos que ir todos os países do mundo, todos ao mesmo tempo, porque se a vacuna póñese só en Portugal, non vale para grande cousa. E os países do terceiro mundo, pois todos nós estamos xa vacunados contra a enfermedade, pero o resto dos países, hai moitos países que ainda non están, ni sabemos cando van a estar. E mentras iso non pase, non vamos a ter a seguridade de que a enfermedade, a pandemia, vai a acabar. E todos, repito, dependemos os uns dos outros. E todos temos que traballar na mesma dirección. E se sempre os solicitadores, os procuradores, loitamos por buscar fórmulas conxuntas e por buscar unha justiza en Europa que sea mellor para os ciudadanos e para todos nós, eu creo que esa idea hai que ir facéndola moito máis grande. E non basta só con Europa, hai que ir máis longe. Pero o camiño ándase paso a paso. E creo que vamos na boa dirección.
Espero que todos nós, todos xuntos, entre os uns e os outros, cheguemos a esa meta que é unha mellor sociedade, un mellor mundo para nosos fillos, con unha xusticia máis importante para todos nós que cumpran nos todos os países os direitos humanos. Moitas gracias a todos por vosa atención e por poder estar con todos vos hoxe e sempre estarei con todos vos tamén. Passamos a palavra de seguida ao Sr. Presidente da União Internacional des Huissiers de Justice, Mark Schmitz. So, Madam Minister of Justice, Excellencies, dear Bastonario, dear colleagues, ladies and gentlemen, unfortunately, my Portuguese language knowledge is limited to bom dia and obrigado. So please allow me to present my speech in English. So first of all, I would like to warmly thank you, dear José Carlos, for the kind invitation and for having given me the opportunity to be with you here today. My participation in this Congress testifies to the excellent relations which reign between the Orden dos Solicitadores y los Agentes de Ejecução and the International Union of Judicial Officers. The International Union of Judicial Officers, or UIHJ, whose headquarters are established in Paris and which was created in 1952 on the initiative of 7 national chambers of judicial officers, counts today, as you already said, José Carlos, 93 national chambers, associations, or public services of judicial officers from 89 countries as members. Considering the countries that are currently in the process of accession, we will be 99 from November of this year, and I'm even very confident that we will reach the magic number of 100 before the end of the year. The International Union is present on 4 of the 5 continents and can therefore undeniably be described in terms of member countries as one of the largest international organizations of legal professionals in the world. We are particularly proud to have at our side, with the Orden dos Solicitadores y dos Agentes de Ejecução, an extremely reliable partner. Since 2016, we also have the pleasure of having with us your Bastonario, José Carlos Rezende, as the Vice President of the UIHJ, the European Union of Enforcement Officers, an organization that has been created inside of the International Union and which aim is to promote the interests of all European chambers and associations of judicial officers towards the European institutions. Our profession exists all over the world, whether under the status of liberal profession, as for example in Portugal, in France, in the Benelux countries, or in many African countries, or under a civil servant status, as for example in many Latin American countries, in the Russian Federation, in Germany, in Austria, in Italy, or in many others. But it is indisputable that we, the judicial officers, play a very important role in the field of justice, and that justice without us is simply not imaginable. The future of the profession holds many challenges in store for us. With the digitization of justice in general and the digitization of enforcement procedures in particular, we have huge challenges to solve. We must ensure that with digitization of justice and digitization of enforcement proceedings, the judicial officer will keep the place he deserves in the system. It turns out that in the context of enforcement procedures,
Human contact is particularly important and can very often resolve complicated situations. In addition to that, we must be aware that in the context of enforcement on digital assets, the judicial officer must ensure to follow the rapid evolution in this field. And if I talk about enforcement of digital assets, I am not only referring to cryptocurrencies, of which bitcoins, of course, are certainly the best known, but also any other form of digital assets, such as documents, files, or databases that have a significant economic value. Imagine a debtor who owns a database with personal contact data or even the consumer behavior of tens of millions of people. This database has a significant economic value. But how to seize it? How to attach it? Let's also not forget that in a digitized world, there are no more borders. The digital assets of a Portuguese debtor may well be stored on a server that is located in China, in Canada, in Russia, or anywhere else in the world. This is why it is more than important that the various countries work together to have harmonized legislation in this area, and this right from the beginning. The International Union of Judicial Officers and its Scientific Council have been working for more than a year actively in this field and have just finalized its Global Code of Digital Enforcement, which will be officially presented in November on the occasion of the 24th International Congress of Judicial Officers in Dubai. This code contains basic principles that should inspire the national legislators of the different member countries of the UIHJ and thus ensure harmonized legislation right from the beginning at a global level. We must prevent dishonest debtors from fleeing into the digital world in order to escape their obligations. You can see that the profession has many challenges to face, and it is only by speaking with one voice that we can achieve all the goals we have set ourselves. I would conclude by inviting all of you to join us on our 24th International Congress in Dubai from 22nd till 25th of November. The chosen topic of the Congress, cyber justice, new opportunities for the judicial officers, clearly defines the expectations of the profession. The world is becoming digitized at the speed of light, and the current COVID-19 pandemic is even speeding up the process. The judicial officer should consider the digital evolution in the judiciary not only as a challenge, but as an opportunity to reinvent himself. And events like our 24th International Congress can play a central role in this development and generate further considerations. UIHJ can become one of the pioneers and take a leading role by drafting position papers and making recommendations in the field of justice and in the field of digital enforcement. Registration for the UIHJ Congress in Dubai is still possible. We would be very happy to welcome all of you in Dubai. United we will fight for the future of our profession because our union is our strength. Thank you very much for your attention. Muito obrigado. Vai usar da palavra Sua Excelência a Presidente do Supremo Tribunal Administrativo, Juiz Conselheira Dulce Manuel da Conceição Neto. Muito bom dia. Permitam-me, antes de mais, que apresente os meus cumprimentos formais ao Sr. Bastonário da Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução, Dr. José Carlos Rezende, a quem agradeço penhoradamente o convite que me dirigiu, não só para integrar a Comissão de Honra deste Congresso, mas sobretudo para participar nesta sessão de abertura do Congresso, o que constitui para mim uma enorme honra, sobretudo porque o interpreto como uma distinção para os juízes da jurisdição administrativa e fiscal.
Cumprimentos formais que apresento a Vossa Excelência, Senhora Ministra da Justiça, e que estendo a todas as entidades, personalidades da mesa, a todos os distintos convidados, a todos os congressistas e, sobretudo, que estendo a todos os solicitadores e agentes de execução. Estes tempos de distanciamento físico e social que ficarão gravados na história do século XXI não conseguiram travar a interação entre juristas, magistrados, advogados, académicos, solicitadores e agentes de execução, numa crise pandémica em que o direito assumiu um papel essencial. E por isso estão de parabéns a todos os que se envolveram na organização deste congresso, com o esforço acrescido de assegurar as medidas de segurança e de proteção que todos podemos aqui observar e testemunhar. É uma prova, esta realização deste congresso é uma prova da resiliência de um corpo de profissionais que tem querido e tem sabido adaptar-se a uma função exigente, sobretudo nestes tempos difíceis de pandemia, e sobretudo porque é uma função que obriga a uma constante aquisição de competências profissionais nesta sociedade global, complexa e em constante mutação, que suscita variadíssimas e complexas questões, designadamente no âmbito da justiça administrativa e fiscal. Envolvidos que são quase 6 anos sobre a entrada em vigor das alterações introduzidas na legislação do contencioso administrativo e tributário, que vieram traçar e reforçar o papel interventivo dos solicitadores e dos agentes de execução no âmbito dos tribunais da jurisdição administrativa e fiscal, é chegada a hora de olhar para o caminho percorrido e de fazer balanços, o que espero que se concretize neste congresso. Sobretudo um balanço a nível, ou sobre o nível de cumprimento da vontade do legislador, que expressou essa vontade, muito claramente, de atribuir a estes profissionais um reforçado papel no funcionamento do sistema da justiça administrativa e fiscal, com o assumido propósito de lhe conferir maior eficácia e celeridade. Seja no contencioso administrativo, seja no contencioso tributário, os solicitadores passaram a ter um papel inequívoco como operadores judiciários, podendo exercer o patrocínio judiciário nos termos previstos no Código de Processo Civil, sempre que não seja obrigatória a constituição de advogado, e, portanto, podendo representar em juízo cidadãos e empresas em todos os processos, em princípio, em que tenham um valor inferior à alçada, isto é, inferior a 30 mil euros. E é bom que se saliente isso, é uma percentagem muito significativa de processos, sobretudo no contencioso tributário, e que se exprime de forma particularmente notória no contencioso associado a execuções fiscais, em que, de facto, os solicitadores podem e devem ter um papel mais interventivo e relevante. Por outro lado, as entidades públicas, todas as entidades públicas passaram a poder fazer-se patrocinar por solicitadores em todos os processos do contencioso administrativo e tributário. O que tem, de facto, conduzido os solicitadores a um notório esforço formativo e que é essencial para o reforço da qualidade dos serviços prestados. Mas há ainda, de facto, muito caminho a percorrer para se poder dar
consolidado o seu papel e o seu protagonismo no contencioso administrativo e tributário. A informação de que disponho é de uma intervenção ainda muito pontual, ainda que vá ganhando alguma expressão, não só quantitativa, mas sobretudo qualitativa. Contudo, as especificidades do processo administrativo e tributário relativamente ao processo civil impõem que esse esforço formativo seja intensificado, de modo a evitar erros processuais que abundam neste tipo de processos e que conduzem a um elevado nível de processos que terminam por decisões de extinção da instância por vícios formais, sobretudo por erro na forma de processo utilizada, em que não é possível de todo fazer a convolução para a forma adequada e por extemporaneidade na apresentação da ação. E por isso há que aplaudir o protocolo que hoje aqui foi celebrado com o Centro de Estudos Judiciários para aprofundar essa formação e que apelo a que abranja, enfim, a formação na área do procedimento e do processo administrativo e na área do processo e do procedimento tributário. Já relativamente aos agentes de execução, a sua intervenção, pelo que me relatam da primeira instância, é praticamente nula nas ações executivas dos tribunais administrativos e fiscais. E é nula não por falta de experiência, de aptidão e de preparação técnica e jurídica dos agentes de execução, mas apenas por falta de regulação posterior das alterações legislativas introduzidas há 6 anos, o que fez reduzir a intenção do legislador a uma mera previsão legal sem concretização prática. Subsiste uma falha no CITAF, no que toca à possibilidade de atuação e intervenção dos agentes de execução no âmbito das execuções administrativas, o que naturalmente contribui para a morosidade deste tipo de processos. Está, pois, na altura de resolver este problema, a bem da celeridade da justiça e numa era em que se pretende de transição digital. Espero que este congresso, de facto, constitua o palco para a necessária reflexão sobre estes problemas e desafios e que, de facto, no final sejam alcançadas conclusões e propostas de soluções para a plena operatividade do modelo que o legislador pretendeu, e bem, instituir em prol da eficácia da execução administrativa e tributária e em prol da eficiência do sistema judicial de justiça administrativa e fiscal. Remato com o desejo que formulo em meu nome e em nome de todos os juízes dos tribunais administrativos e fiscais de bom trabalho e de um excelente congresso. Vai usar da palavra Sua Excelência a Ministra da Justiça, Juiz Conselheira Francisca Van Dunen. Senhor Dr. José Carlos Rezende, ilustre bastonário da Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução, em Vossa Excelência cumprimento todas as senhoras e senhores solicitadores e agentes de execução aqui presentes, Excelências, distintos congressistas, ilustres participantes. Eu pediria a vossa benevolência para uma breve palavra anterior à minha intervenção, uma vez que, como é do conhecimento público, e tivemos, aliás, a ocasião de, logo no início desta sessão, assinalar,
faleceu hoje o Dr. Jorge Sampaio. Jorge Sampaio partiu, diz-se as pessoas partem e isto gera-me alguma confusão porque não se sabe para onde. A única coisa que sabemos é que nos deixam. Neste caso, Jorge Sampaio deixou-nos, partiu, deixando um vazio e uma brecha. Um vazio e uma brecha porque Jorge Sampaio foi uma referência do socialismo estudantil. Jorge Sampaio foi o advogado corajoso das causas nobres nos tempos difíceis. Jorge Sampaio foi um grande estadista, mas, sobretudo, Jorge Sampaio foi um enorme humanista. Alguém que tinha, acima de tudo, a preocupação com a dignidade dos outros seres humanos. E foi por isso que dedicou os últimos tempos da sua vida a ações que se prendiam com a criação de condições para a instalação em vários países, nomeadamente em Portugal, de refugiados, de pessoas que vinham de vários países, sobretudo jovens, sem pátria nem esperança, que ele procurou integrar na sociedade portuguesa e procurou dar um futuro e um destino. Ficamos todos mais pobres, mas ficamos com o seu exemplo e que ele nos sirva efetivamente. Sr. Bastonário, eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao OSAI e dizer da distinção que constitui para mim o convite para presidir esta sessão de abertura. Para além da distinção que este convite representa, ele simboliza a maturidade, a elevação e a cortesia de uma instituição cujos representantes se identificam na pertença a um sistema que respeitam, um sistema que querem valorizado e não aviltado e que sabem e querem construir pontos. E é por isso que conseguem juntar hoje aqui uma tão distinta quanto ilustre pleiade de profissionais das várias áreas do direito, num sinal que é ao mesmo tempo de respeito, de abertura e de inclusão que só os enobrece. Ao escolherem esta bela cidade das Caldas da Rainha para realizarem este evento, e permitam-me aqui que cumprimento o Sr. Presidente da Câmara, afastando este evento, mais uma vez, das grandes centralidades, a OSAI mostra que tem uma visão do país que respeita e integra todo o território e que favorece a sua coesão. Neste último ano, a pandemia de Covid-19 tem-nos limitado nos movimentos, tem vedado a proximidade e tem impedido a realização dos encontros a que nos habituáramos. E sendo este o primeiro grande evento em que participo, não posso deixar de exprimir o regozijo pelo bom momento que atravessamos e dar pública nota da esperança de que tenhamos ultrapassado a parte mais árdua, a parte mais difícil desta terrível travessia coletiva. Senhor Bastonário, a dinâmica dos agentes judiciários, organizados em ordens profissionais, é um fator crucial para a identificação e para a superação de alguns dos mais ingentes problemas do sistema de justiça. As ordens profissionais são associações públicas. São associações que exercem poderes do Estado, tutelando interesses públicos em áreas de grande relevância social. E a OSAI, enquanto associação pública, tem sabido posicionar-se sempre como um parceiro ativo e como um interlocutor lúcido e responsável na identificação das soluções e na superação de constrangimentos que afetam o sistema de justiça. Este 8º Congresso da OSAI revela uma particular atenção às contingências com que, num futuro mais próximo ou mais remoto, as senhoras e os senhores solicitadores e agentes de execução se irão defrontar em virtude de 2 grandes processos de transição em curso nas nossas sociedades. De um lado, a transição climática, que é também relevante na vossa dimensão, e de outro, a transição digital.
o notável esforço que a Ordem empreendeu na realização deste evento, buscando respostas para problemáticas de matriz tão diversa, e o Sr. Bastonário elencou aqui um conjunto de questões que serão os temas que serão objeto de discussão ao longo destes dias, justifica bem a expressão do grande reconhecimento do Ministério da Justiça que eu queria aqui transmitir ao Sr. Bastonário José Carlos Rezende. Minhas senhoras e meus senhores, a pandemia foi, como sabemos todos, indutora de uma grave crise económica e social. Obviamente, em resultado das limitações que impôs a atividade quer dos cidadãos, quer das empresas. Os efeitos dessa crise foram sendo atenuados através de um conjunto de medidas de política económica e política social, em que avultam as moratórias, os regimes simplificados de lay-off ou a concessão de apoios públicos aos cidadãos, às famílias e aos agentes económicos. Essa intervenção do Estado teve, naturalmente, projeção e reflexo ao nível da justiça económica. Justiça económica em que a vossa atividade tem, de facto, um papel central e em que se continua a assistir a uma redução das pendências, tanto no domínio da insolvência como da ação executiva. Significa isto que não se verificaram as profecias dos arautos da desgraça, dos vendedores de tragédias. O nosso sistema de justiça, o sistema judicial, magistrados, advogados, legisladores, agentes de execução, oficiais de justiça, foram capazes de estar à altura dos desafios que tinham pela frente e de assumir as suas responsabilidades, apesar de todas as dificuldades. E é essa mensagem positiva que é preciso passar às pessoas. É preciso dizer-lhes que estamos com elas nas dificuldades e que estamos disponíveis para encontrar as soluções, para continuarem a trabalhar, a prestar um serviço público de justiça que é essencial a uma sociedade democrática. A via não é dizermos vai tudo colapsar. A via é dizermos vamos ver onde há dificuldades, vamos juntar forças e vamos trabalhar para nos erguermos. De facto, no primeiro trimestre de 2021, o número de ações executivas pendentes diminuiu 12,4% em relação ao período homólogo de 2020, sendo que a taxa de resolução nesse período foi de 165,8%. O primeiro trimestre de 2021 é o 26º trimestre consecutivo, que no âmbito da ação executiva mostra uma taxa de resolução superior a 100%, o que significa, obviamente, que está a haver capacidade do sistema para responder à procura e que é, obviamente também, e reconhecidamente, o fruto do trabalho conjunto de todos os agentes da Justiça, cujo mérito eu acabo de assinalar. O Ministério da Justiça, enquanto responsável pelo funcionamento do sistema, tem como obrigação dotar os profissionais que o integram das melhores condições possíveis para o desempenho das suas funções. E nessa medida eu estive sempre, como estou hoje, ativamente empenhada em ouvir as preocupações e em conhecer os problemas com que as senhoras e os senhores solicitadores e agentes de execução se deparam, para em conjunto construirmos soluções. E é nesse sentido que eu vejo com grande satisfação o protocolo que foi hoje aqui celebrado entre a USAI e o Centro de Estudos Judiciários, que contém um grande potencial de enriquecimento da formação técnico-jurídica de juízes, magistrados do Ministério Público, de solicitadores e agentes de execução, ao permitir a sistematização da partilha de conhecimento entre atores judiciários distintos e a troca de experiências, que, sendo obviamente diferentes, são naturalmente complementares. Por outro lado, eu queria assinalar a importância da assinatura, que vai ser amanhã, de um protocolo entre a OSAI e o IRN, que tem por objeto a definição do montante e a forma de pagamentos específicos das informações prediais simplificadas requeridas por solicitadores e agentes de execução. Numa outra perspectiva, queria dar-vos nota de que o Ministério da Justiça continua empenhado em encontrar uma solução tecnológica que permita, a breve trecho, contabilizar de forma mais eficaz os processos executivos que se encontram efetivamente a correr termos no Tribunal e aqueles que estão a ser tramitados pelos senhores agentes de execução. Esta medida seguramente vai permitir um apuramento mais eficaz das estatísticas oficiais,
vai permitir melhor operacionalizar os indicadores de gestão relativos à primeira instância e, obviamente, contribuir para uma avaliação do tempo efetivo de duração dos processos executivos e para um melhor diagnóstico das dificuldades na tramitação da ação executiva. A finalizar, eu gostava de deixar uma palavra no que se refere à previdência dos solicitadores e advogados. É um tema que vai ser debatido neste Congresso e eu não poderia deixar de lhes dar de viva voz uma palavra de confiança. Uma palavra de confiança, deixando claro que o Ministério da Justiça tem acompanhado de muito perto as discussões em torno desse tema e que se encontra disponível, tal como a área governativa, que é também aqui relevante, que é da Segurança Social, para, no âmbito das nossas competências, colaborar na construção de uma solução consensual que proteja com dignamente os beneficiários da Caixa de Previdência. Termino como iniciei esta comunicação e termino felicitando a OSAI, felicitando-a pelo dinamismo, pela ousadia espelhada no empenhamento em processos de mudança em que sempre se comprometeu, empreendendo e exibindo resultados palpáveis. E reafirmando também o meu reconhecimento pessoal, institucional, a todas e todos os senhores solicitadores e agentes de execução pelo notável contributo que têm dado para que possamos realizar mais e melhor justiça. O impressivo número de participantes neste Congresso e a extraordinária qualidade e pleia de oradores que reuniu confirmam a força, a pujança e o prestígio da OSAI. Bem-haja, Sr. Bastonário, bem-hajam, senhoras e senhores solicitadores e agentes de execução. Em nome de Sua Excelência a Ministra da Justiça, declara-se encerrada a sessão de abertura do 8º Congresso da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução. De seguida, vamos apresentar um novo portal com o Dr. Rui Miguel Simão, primeiro secretário do Conselho-Geral da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, um portal Todos os Serviços. Muito bom dia a todos, cumprimentando a mesa, cumprimentando os ilustres convidados, todos os colegas, todos os solicitadores e agentes de execução. Entendemos ser este um momento de, não vos tomando muito tempo, apresentar aquilo que é mais uma prova de empreendedorismo digital da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução. Temos aqui um pequeno vídeo preparado que pedia que começasse a passar, em que vamos demonstrar um novo portal agregador. Um portal que visa promover aquilo que são os serviços dos solicitadores e dos agentes de execução, visa harmonizar e colocar num único ponto o acesso a todas as muitas plataformas que já usamos no nosso dia-a-dia e que visa ainda ser um canal digital de prestação de serviços. Portanto, é essa a evolução que se pretende dar a esta plataforma. Se puderem, então, por favor, iniciar o vídeo em que mostramos o funcionamento. Entretanto, posso dar nota de que a plataforma está concluída, está pronta a ser disponibilizada a todos os associados que vão ter um perfil individual nela carregado. A partir daqui, como dizia há pouco, será possível ter uma landing page única para todas as plataformas que usamos, e são muitas, Geopredial, Pepex, Leilões. Bem, nós sabemos às vezes que temos que sair de uma plataforma, entrar noutra, porque o serviço é outro, e aqui vamos encontrar então um local para termos todas estas ferramentas ao nosso dispor. Este é o primeiro objetivo, ajudar-nos naquilo que é o nosso trabalho, naquilo que é o exercício das nossas funções e, portanto, podermos ter aqui, de facto, um portal
para todos os serviços. Do ponto de vista do back-office, esta plataforma será alimentada pela Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução com os dados cadastrais de cada associado e, portanto, tudo aquilo que é relevante na nossa vida profissional passará a estar aqui elencado. Tudo o que seja, por exemplo, as formações que temos, as habilitações que obtivemos no âmbito de uma determinada formação que nos deu acesso a uma nova ferramenta, como é o caso do Geopredial, que tem uma formação habilitante, passará também a estar aqui registado. Isto e outras questões que sejam relevantes, como, por exemplo, o exercício de cargos da Ordem, coisas que se tenham feito e que estejam no nosso cadastro da Ordem, tudo isso será alimentado pela Ordem. Depois haverá um perfil pessoal que cada um de nós terá a possibilidade de editar. Editar alguns dos dados, lá está, aqueles que não são alvo de cadastro pela Ordem. Podemos alterar, eventualmente, o nosso número de telefone, telemóvel, dizer se queremos que ele seja público ou privado. A função não é editável, porque isso é carregado pela própria Ordem. E, portanto, vamos ter aqui também uma forma de pôr uma fotografia, personalizar um bocadinho mais o nosso perfil e, assim, também dar melhor nota dos serviços que prestamos. Como veem, vamos ter um campo para as nossas moradas, para os nossos escritórios, áreas de atuação. Isto é uma ferramenta muito importante por esse efeito também, porque, como sabem, temos uma sala cheia de solicitadores e, principalmente aí, as nossas áreas de atuação dividem-se muito. Há quem trabalhe mais com determinada área ou com outra e nós podemos adicionar novas áreas de trabalho, retirar áreas de trabalho com as quais já não queremos trabalhar no nosso escritório. Tudo isto vai estar ao alcance do nosso perfil pessoal para nós personalizarmos. Algo também muito importante são os idiomas que nós dominamos. Como já se falou muito aqui, num mundo cada vez mais global de prestação de serviços, é importante nós conseguirmos chegar aos clientes que precisam de falar connosco, de comunicar connosco e saber que línguas é que nós entendemos. Portanto, será possível a quem procura um serviço de um solicitador ou procura um agente de execução encontrar e procurar também pela questão da língua. Como dizia, um cadastro que passa a ser feito através deste portal agregador ficará disponível em portal.osai.pt. A informação para os associados será prestada com o maior detalhe, mas quisemos aproveitar esta oportunidade para dizer a todos que estamos aqui com mais uma prova de empreendedorismo digital e que temos novas ferramentas para apresentar. O caminho desta plataforma, já está a ser preparado, porque nós não ficamos parados, não podemos quedar-nos com o que temos. E então entendemos que a partir daqui poderemos desenvolver novas formas de prestação de serviços, quem sabe consultas jurídicas à distância, todos os tipos de serviços que possam ser prestados à distância, podemos vir a pô-los aqui. Uma coisa muito importante, como dizia há pouco, era a questão da pesquisa. Nós podemos pesquisar inclusivamente pela proximidade do associado, além daquelas outras questões que eu já mencionei, que possam ser mais convenientes para cada pessoa. Temos aqui algum exemplo, isto já é o funcionamento da plataforma, e inclusivamente, como poderão ver, aparecem os quilómetros de distância que estamos do solicitador que selecionamos. É possível, inclusivamente, carregar fotografias também do escritório, do espaço onde podemos receber as pessoas. Isso é outra das coisas importantes, dizer que tipo de acessos, de acessibilidades é que o escritório tem, nomeadamente pode ser necessário para pessoas de mobilidade reduzida. E, portanto, aqui está, mais uma vez, uma mostra daquilo que tem sido o empenho de digitalizar a nossa profissão e de estarmos presentes em tudo o que é inovação. Esperamos que assim continue, esperamos que todos adiram. Obrigado, peço desculpa por ter tomado este tempo no final da tão ilustre sessão de abertura e agradeço a todos a oportunidade. Muito obrigado.